Começa. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Beleza? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Então hoje a gente vai ter um vídeo que eu vou ensinar vocês a preparar uma solução que vai ajudar vocês a desinfectar a casa, alguns lugares, tapete, né, cerâmica, enfim. Ela vai servir para muita coisa, mas basicamente o intuito é que vocês aprendam a fazer uma solução desinfectante para pisos, certo? Que você pode utilizar principalmente agora nesse momento, né, que a gente está tendo todas essas prevenções para a questão do Covid, tá bom? Então prestem bastante atenção. Se ainda não for inscrito, pessoal, se inscreve no canal, é muito importante para o canal crescer. Deixa o like, não custa nada colocar o dedinho lá no joinha, que também ajuda o YouTube a divulgar o canal. Então, se você está gostando do conteúdo, também compartilha para que outras pessoas também tenham essas informações, certo? Também não custa nada, é só um compartilhamento. E ativa todas as notificações, porque assim que eu jogar um vídeo na plataforma, você vai ser avisado. Se você não ativa todas, você eventualmente é avisado, certo? Então, dito isso, vamos lá, vamos pro vídeo, tá bom? Então, como eu falei, vocês vão aprender hoje a fazer uma solução, tá? Mas partindo do princípio, o que é uma solução? A gente tem algumas definições de solução, mas eu vou escolher uma que eu considero mais simples e mais prática, tá? Então a gente vai definir solução como sendo uma mistura homogênea, tá? Existem dois tipos de mistura, uma homogênea e uma heterogênea. Eu vou me ater hoje apenas na homogênea, certo? Mas, pincelando o que seria a mistura heterogênea, é aquela mistura que a gente consegue ver os componentes ou parte dos componentes que estão naquela mistura, tá? Quando a gente mistura substâncias, coisas, enfim. Mas o que é uma mistura homogênea, que é o que a gente vai falar hoje, já que mistura homogênea a gente pode definir como sendo uma solução, ou vice-versa. Solução é uma mistura homogênea, tá? Então, mistura homogênea é aquela que a gente tem várias substâncias juntas, misturadas, porém, a gente, a olho nu, né, e muitas vezes também ao microscópio eletrônico, ou uma lente de aumento, a gente tem a sensação, a impressão, visualmente, que só tem uma única coisa, uma única substância, tá? Então, a gente mistura várias substâncias e a gente tem a sensação de ver apenas uma. Então, a gente chama isso na química, que é uma mistura que apresenta uma única fase, embora tenha mais de uma substância ali, tá? Um exemplo simples. Quando a gente mistura água e álcool, são duas substâncias diferentes, porém a gente tem a sensação que só tem água ali, ou só álcool ali, embora tenha as duas coisas. Então a gente chama isso de mistura homogênea, apresenta uma única fase, tá bom? Uma única cor, para vocês também assimilarem melhor. Lembrando que tem algumas misturas que parecem homogêneas, mas não são. A olho nu, ou seja, sem nenhum auxílio de nenhuma lente de aumento ou microscópio, elas parecem homogêneas, mas não são. Então, um exemplo disso seria o leite. Se a gente olha o leite, né, a olho nu, como eu falei, a gente pensa que é uma mistura homogênea ou uma solução. Mas se a gente olhar com uma lente de aumento, a gente vai ver que tem gotículas de gordura. Então, ela já deixa de ser uma mistura homogênea e passa a ser uma mistura heterogênea, tá bom? Mas vamos deixar essa parte de misturas para um outro vídeo posteriormente. Se vocês gostarem, comenta aí que a gente pode fazer um vídeo prático sobre isso também, tá bom? Então, solução, a gente vai partir do princípio que solução é uma mistura homogênea, certo? Então, hoje a gente vai preparar uma mistura de hipoclorito de sódio. Professora, que bicho é esse? Nunca ouvi falar nisso. Já ouviu falar assim. O hipoclorito de sódio nada mais é do que a nossa água sanitária, tá bom? Então, a gente vai fazer uma solução que é uma mistura homogênea, que vai ser, a base dela vai ser o hipoclorito de sódio, que nada mais é que a água sanitária. Em toda água sanitária deve ter
né, cerca de 2% a 2,5% de cloro ativo, tá? Então, a substância ativa da água sanitária é o cloro, tem cerca de 2 a 2,5%, varia. E o restante é água, tá? Então, o hipoclorito de sódio é a nossa água sanitária. Então, a gente vai fazer uma solução de hipoclorito de sódio e água para desinfectar ambientes, tá? Lembrando que as proporções que eu vou dizer aqui, elas são adequadas para isso que eu falei, para limpar o piso, para colocar no tapete antes de você entrar em casa e limpar o calçado, certo? Para cada tipo de limpeza tem proporções diferentes. Por exemplo, os alimentos já são outras proporções, até porque o hipoclorito de sódio é uma substância até certo ponto, né? A partir de certo ponto perigosa para a ingestão humana. Então, tenham muito cuidado em relação a isso aí. Outra dica que eu deixo é leiam sempre o rótulo. O rótulo tem informações químicas muito importantes para você manusear aquela substância, tá bom? Então, o que é que a gente vai precisar para fazer essa solução? Obviamente, o hipoclorito, que é a nossa água sanitária, e a gente vai precisar também de água. Na química, a gente diz que uma solução ela é composta por vamos dizer assim, dois campos, ou melhor, duas partes, certo? A gente tem uma parte que chama de soluto, que é a substância, vamos dizer assim, em menor quantidade naquela solução, e automaticamente vai ser a substância que será dissolvida. E a gente tem a parte do solvente, que é a substância que vai estar em maior quantidade naquela solução e, obviamente, vai ser a substância que vai dissolver. Então, nessa solução que a gente vai preparar, a água, ela vai ser o solvente. E o hipoclorito, a água sanitária, vai ser o soluto. Ou seja, a água sanitária será dissolvida na água, tá? Que vai estar em maior quantidade. Então, a gente vai preparar, pessoal, uma solução de 2 litros, certo? Vejam só. Como eu falei, é muito importante vocês lerem o rótulo, tá? Então, no rótulo, o fabricante, ele dá instruções para que você prepare 10 litros, tá? Mas a gente vai adaptar esse processo aqui para 2 litros, tá bom? A gente vai preparar 10 litros, mas se você quiser, é só seguir as instruções do fabricante aqui, tá bom? Deixa eu ver outra coisa. Tá. Um recipiente, por exemplo, que você pode utilizar é um recipiente como esse, ó, de amaciante, ou outro que você tem em casa, que esse aqui tem um volume de 2 litros, tá? Então, olha só, antes de tudo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular quanto que a gente vai colocar de cada componente da solução para fazer a mistura, tá bom? Então, olha só, a gente vai adaptar. Eu falei que o fabricante, ele dá instruções para você preparar 10 litros, mas a gente não quer 10, a gente quer 2, tá bom? Que é o recipiente que eu tenho aqui em casa e que talvez seja mais fácil de vocês encontrarem na casa de vocês também. Então, vamos lá, preste atenção aqui num cálculo simples. Ele diz lá no rótulo que para preparar 10 litros de solução, você precisa de 200 ml do hipoclorito, no caso da água sanitária. Mas a gente não quer preparar 10, a gente quer preparar 2. Então, a gente vai usar um artifício matemático chamado de regra de 3, tá? Então, 200 ml são para 10 litros, mas eu não quero 10, eu quero 2 litros. Então, eu coloquei, ó, 2 aqui embaixo do 10. Se eu quero preparar 2 litros, quanto eu vou precisar, quantos ml eu vou medir da água sanitária? Que é o que eu não sei, é a minha incógnita. Eu preciso saber quanto eu vou precisar de água sanitária para diluir em 2 litros, tá bom? Então, vamos lá. Regra de 3 simples. O X aqui é o que eu preciso encontrar, a minha variável. Então, eu vou fazer, ó, regra de 3 simples, o famoso cruz-credo, certo? Então, o X vai multiplicar aqui, ó, os 10 litros, tá bom? Então, X vezes 10 dá 10x, ok? Igual a mesma coisa agora eu vou fazer com o outro lado, tá? Então, 2 vezes 200, a gente vai colocar que é
400, não é isso? Até aqui tudo bem. Ó, multipliquei esse por esse aqui, tá? Mas quem eu quero achar é x. X é a minha variável, é quanto eu vou precisar medir de hipoclorito para fazer a solução. Então, eu isolo x no lado esquerdo, tá? Da equação. Repito o que está desse lado, que é os 400, e passo os 10 que antes estava do lado esquerdo da equação, tá? Eu agora vou colocar, antes ele estava multiplicando, agora ele vai passar para esse lado dividindo, tá bom? Então, antes ele multiplicava o x, ele agora vai dividir aqui. Então, agora a gente tem uma fração de 400 por 10, tá? Então, tem um outro artifício matemático que a gente pode melhorar essa conta. Ao invés de dividir 400 por 10, que não é tão difícil, mas a gente ainda pode melhorar. A gente pode cortar, ó, a quantidade de zeros que tiver embaixo no denominador pela quantidade que a gente tem em cima no numerador, tá? Então, aqui eu tenho 2 zeros, aqui eu tenho 1. Então, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Então, agora, eu tenho, ao invés de 400 por 10, eu tenho 40 dividido por 1. Bem mais simples, não é, pessoal? Então, 40 dividido para uma pessoa vai ser os 40. 40 o quê que a gente precisa medir? 40 ml. Então, a gente encontrou agora o volume que a gente vai precisar medir para preparar a nossa solução. Então, olha só, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns materiais. Nesse momento, eu não vou preparar a solução em si, porque eu tenho uma parte já preparada. Então, se eu adicionar mais substância, vai ficar diferente a concentração, tá? Mas eu vou mostrar a vocês e é super simples e vocês vão conseguir fazer em casa, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho um instrumento de medida, certo? Que se chama proveta. Ah, professora, mas eu não tenho isso em casa, não. Beleza, sem problema. Eu tô só mostrando como a gente faria no laboratório. Ó, ela é toda graduada e essa proveta em si, ela mede até 100 ml, tá bom? Então, a gente colocaria o hipoclorito de sódio até... Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês enxergarem aí, que ela tem uma graduação, certo? Então, eu colocaria aqui nos 40, onde tem mostrando aqui, ó, certo? Colocaria até aqui o hipoclorito, mas eu sei que vocês não têm em casa, então como é que a gente faria em casa? A gente usa um copo de geleia simples, certo? Então eu já fiz essa medida e a metade do copo, eu coloquei aqui um tracinho, a metade desse copo é 80 ml, tá? Então a metade da metade é 40. Então vocês vão dar uma olhadinha, né? Não vai ter a exatidão de uma proveta, mas vai ter um valor aproximado. Na metade do copo tem 80 ml. E a metade da metade, entre esse ponto e a base do copo, vai ter os 40 ml. Você coloca mais ou menos aqui, até aquele tracejadozinho já do copo mesmo, certo? Então, você coloca esse volume, 40 ml no copo. Se você tiver um funil em casa, você pode utilizar aqueles funis de plástico mesmo. Eu tenho um aqui de vidro, mas pode ser um de plástico. Esse funil vai só te auxiliar, certo? Te ajudar a colocar, ó, no recipiente para evitar que você manche alguma coisa, toque na mão, evitar também cair e tal, fica melhor, tá? Mas é basicamente para isso. Se você tiver uma boa coordenação motora, não se faz tão necessário, tá bom? O que é que você vai fazer? Vai colocar no teu recipiente, primeiro coloca o hipoclorito e vai completar o restante com água, tá? Afinal, a nossa solução é hipoclorito e água. Então, 40 ml de água e vai completar até chegar nos 2 litros com água normal. Depois que você faz isso, você mexe bastante, certo? Que a gente chama na química de homogeneizar a solução, para que ela fique bem junta realmente, bem misturada. Depois, abre um pouquinho, tá? Pra gente diminuir a pressão interna, né? Se quiser, novamente, dar uma nova misturada, tá? Balança novamente bastante e abre novamente, pra gente diminuir novamente a pressão interna. E aí tá pronta a sua solução e você pode usar para desinfectar
pisos, assoalhos, tapete sanitizante, que mais? A cerâmica de um modo geral. Essa proporção é feita para isso. Nada de usar nos alimentos ou passar em superfícies diferentes, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, dá um joinha, como eu falei, compartilha, deixa os comentários, tá bom? Eu trouxe essa experiência porque é algo que está muito atual, né? Na nossa vida, infelizmente, a gente está passando por essa situação, mas se Deus quiser, tudo vai melhorar, tá bom? Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.